E aí, pessoal, tenebreiros e tenebreiras do Brasil e do mundo, hoje nós estamos aqui com uma visita especial que eu tinha prometido para vocês e eu vou, primeiramente, não vou cortar o vídeo, eu vou desligar o meu WhatsApp aqui do computador, que já está... Nós estamos aqui Foi com uma verdadeira saga, mas a a gente conseguiu. saga que vocês não imaginam para nós estar aqui agora. A dona Patrícia Milano, entomologista, é Ai, meu Deus. doutorada e pós, e hoje ela tirou o tempo dela para falar com a gente sobre insetos. Isso mesmo. Dona Patrícia, obrigado novamente pelo seu Obrigado tempo. você pelo convite, viu, André? Aquela lá que a gente fez no Instagram foi muito legal, viu? Não, e a Muita gente gente ficou uma assistiu hora para tentar falar lá, em 1 hora para tentar falar lá. E e aí aquilo foi um agora aqui teste, mais uma hora também de mais problemas técnicos. 1 hora, uma verdadeira saga. Eu Mas a gente prometi para tá eu aqui. prometi para mim mesmo que hoje eu não vou atrapalhar a senhora, que a senhora vai falar, porque essa mulher tem assunto. Primeiramente, eu Meu Deus do céu, mas dona... você não me atrapalhou não, porque eu falo pra caramba. Não, E aí, depois naquele do Instagram, você sabe que aquilo foi interessante? Porque a gente não marcou nada, né? E não. aí a gente começou o vídeo e o Aham. pessoal começou a entrar, teve gente que Tivesse começou marcado, a não vinha escrever, ninguém. né? Eu falei, caramba, a gente devia ter. Se a gente tivesse marcado o negócio, ia ser legal. E a gente É, foi uma coisa por acaso. foi por Bom, acaso. aliás, foi uma saga e no fim deu certo, né? Que bom, Ô, dona André. Patrícia, primeiramente eu já quero, assim, ó, perguntar para a senhora. Eu até Tá. peguei, tirei um print lá do Instagram, das Hã? fotos lá, e mostrei lá no grupo, que tudo que a Ah, senhora tinha feito no banquete lá você era viu que legal? tudo de inseto, né? Tinha Tudo de inseto. coisa. Então, quero dizer, o que que tinha naquele banquete todo lá? Foi preparado pela senhora ou a Foi senhora preparado pagou? por mim. É mesmo? Eu mesmo que faço. Não, porque assim, Não, como a então gente tem fala aí, essa coisa de fala, eu quero incluir. ouvir. Como a gente tem essa coisa de incluir insetos na alimentação humana, eu queria mostrar para as pessoas que, a partir do momento que elas compram uma farinha de inseto, elas podem colocar aquilo no alimento que elas quiserem, né? Então, a gente comprou bolo desses comerciais de saquinho, compramos bolo de cenoura e bolo de laranja e acrescentamos farinha de grilo. Depois eu levei o grilo desidratado para ser comido com iogurte, porque ele no iogurte de morango é uma delícia. Você pode comer ele, que é muito gostoso, ele fica crocante, né? Você come como se fosse uma granola. Fiz um brigadeiro também com cacau 100%, que eu coloquei em cacau com leite condensado, também farinha de grilo. Daí eu fritei o tenebro, deixei ali só com salzinho para quem quiser experimentar só a larvinha do tenebro, frita com sal, porque ela tem um sabor, para mim, me lembra bacon, é bem gostoso mesmo. E quando você oferece isso para os amigos, eles falam assim, oh, isso aqui com uma cervejinha. Quer dizer, a gente tem futuro, né? E também a gente colocou uma torradinha, um patê de ricota, que é muito gostoso, e você colocar essas larvinhas salgadas. Já teve gente que também temperou elas no limão e colocou em cima do patezinho. Então fica muito gostoso, né? Tem gente que fica meio assim com medo eu quase não deu tempo de passar o grilo no chocolate, porque são coisas que você não vê o inseto. Então a pessoa tem coragem de experimentar. E muita gente gostou do bolo, né? Do brigadeiro e da larvinha de tenebra em cima do patê de ricota, porque realmente fica um sabor muito gostoso, Eu né? vi o Então pessoal essa é uma comendo coisa. lá, eu vi o pessoal comendo, o pessoal... Sim, Tinha alguém que não tinha comido ainda, que foi a primeira vez ali? Tinha, né? tinha. Então teve algumas pessoas, teve gente que já tinha provado de uma outra vez, e aí teve gente que tava assim, vou ou não vou? Mas teve uma que foi muito engraçada, porque apareceu um casal lá, e a mulher falou assim, eu não sei se eu vou comer isso daí. Falou assim pro marido dela, come esse daqui, que é o bolo. Ele comeu. Agora come esse daqui, que era a larvinha do tenebro em cima da ricota. E ele comeu. Agora come esse brigadeiro aqui. Ela fez ele comer tudo, mas ela não tinha comido nada. Eu esperei. Aí ela estava assim, foi lá ver, porque é uma loja de pet, né, que me chamou para fazer isso, a Nativos. E aí tinha lá aqueles animais lindos. Ela foi ver, eu cheguei para ela, falei, olha aqui, eu tô de olho na senhora. A senhora fez o seu marido comer tudo, eu só vi o seu dedinho, come aqui, come ali. E a senhora não vai provar nada? Larga de ser ruim,
vem aqui para minha mesinha. Você acredita? Eu falei para ela, vamos comer um bolinho pelo menos, que tá com farinha. E não faça cara feia, que isso aqui tá muito gostoso. Aí ela foi, comeu. Tá bom mesmo. Eu falei, eu não falei para você. Ô, dona Patrícia, agora Aqui tem uma não foi uma pergunta. situação hilária. Tem uma Aham, situação legal. nessas coisas que são muito engraçadas, viu, André? O Ah, povo tem acredito, medo, mas não precisa ter acredito. medo, viu, André? Porque o gosto não é nada que você vai sentir. Nada, é gostoso, né? Então, Aham, por exemplo, o tenebro frito, ele desidratado, ele tem um sabor, mas ele, quando você frita, ele realmente, para mim, me lembra bacon. Se você botar um sal em cima, é uma delícia. aham. Depois, se o grilo passado no chocolate, você vai sentir mais gosto de chocolate do que qualquer outra coisa, né? E a farinha do grilo, então, no componente, né, num bolo, ainda nossa, é mais fácil ainda. Então, o que eu queria mostrar para as pessoas? Que, num futuro próximo, elas poderão comprar a farinha de grilo e acrescentar no seu alimento. Você pode até, se lá na frente eles podem até já fazer o alimento, olha, aqui consta, né, farinha de inseto, farinha de tenebro, de grilo, naquele alimento. Vai vir no alimento escrito que aquilo possui uma farinha de inseto, né? Mas o intuito realmente é mostrar, olha, existem coisas simples que você pode fazer na sua casa. É só comprar a farinha e colocar. Então, esse que é a pegada da gente fazer alimentos bem simples, né? Para a Agora pessoa tem falar, uma não, pessoa amanhã assistindo nós agora. Agora. é, Ela vai perguntar, tá, estão falando ali. Estão falando de é, bolo, estão falando de farinha. Ah, tá, o Tenebro com a cervejinha, ele até topa. Aí a mulher dele, é. tá, mas o que que isso vai agregar na minha vida? Colocar Ah, a sim, farinha de inseto no bolo. é. E agora? Olha, a carne tá cara, né? Não vou dizer que você vai Muito, substituir muito carne por cara. inseto, porque todo mundo gosta de uma picanhazinha. Eu gosto também, tá? Aham, Fazer uma calabresa cebolada, eu também gosto. Quem é que não gosta de churrasco? aham. Logicamente, o pessoal vegano, vegetariano não vai gostar. Mas quem que não gosta? Não é uma questão de substituir. Mas a quantidade de proteína que tem nos insetos é muito alta. Então, você vai ter aí nos grilos e nos tenébrios, você tem porcentagem aí de 45% a 65% de proteína. Você tem tenebro que tem aí 45% de proteína, grilo que vai ter 65% de proteína. Então, é uma quantidade muito grande. A quantidade de aminoácidos presentes nesses insetos também é muito alta. Ele chega a ser mais alto do que alguns cereais, a quantidade de alguns aminoácidos, né? Um, dois, três. Tá bom. Pronto. Pronto. Voltamos, Então, como voltamos. eu estava. Vamos nós. Então, como eu estava falando para você, então a porcentagem de proteínas dos insetos é bem alta, de aminoácidos também é. Então, alguns aminoácidos aí nos insetos chegam a ser até maior do que os existentes em alguns cereais, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Fora isso, eles são muito bons, segundo a pesquisa que a gente tem aí dos nigerianos, o pessoal fez um trabalho muito legal. Então, você vai ver que o aproveitamento, né, do grilo, especialmente, ele é muito alto. A digestibilidade da quitina dos insetos, ela pode chegar de 76% a 94%. É uma coisa muito alta, É alto, né? sim. Isso, dependendo da espécie de inseto, ela pode chegar até 98%. Então, veja bem, de 76 a 94, de 76 a 98, dependendo da espécie e do tipo de processamento que você vai fazer, né? Então, você vai ter aí o tenebro. O tenebro também é uma coisa muito interessante, né? Então, se você, as pesquisas que a gente tem, se você usa a larva, a pulpa, eles têm propriedades anticancerígenas, né? Então, eles podem se tornar até medicamentos, podem combater o Alzheimer, não é? Podem retirar o estresse físico, pode combater depressão, né? Então, é uma coisa muito séria isso. Mas, quando a gente elabora um produto à base de tenebro, é preciso tomar cuidado com a porcentagem que você vai usar. Isso é uma coisa muito interessante. Então, o que a gente vai ver aqui no Brasil? A gente tem muita gente trabalhando, pessoal. E a gente tem que estar sempre de olho nessas coisas, né? Então, nós vamos ter aí
o pessoal da entomologia trabalhando na parte de insetos, pesquisando sobre isso. A gente vai ter os zootecnistas, né, elaborando rações para ave, para peixe, né, testando isso em suíno. A gente vai ter o pessoal da gastronomia, da nutrição, né, tentando pesquisar tudo, se tem vitaminas, quanto que tem de aminoácido, quanto que a dieta alimentar do inseto, né, vai interferir nesses valores, nessas porcentagens de proteína e aminoácido. Então, tem muita coisa em andamento. E isso é muito bom. Porque quanto mais informação a gente tem, mais a gente vai conseguir fazer produtos lá no futuro próximo para humano e para animais, à base de inseto, né? Então, você já tem aí ração para cães e gatos, Sim. tem gente que já está pesquisando, já está vendendo mosca soldado para isso daí, grandes fábricas montadas nos Estados Unidos lá para isso, né? Tentando fazer aí 20 toneladas, né, de farinha de mosca soldado para conseguir suprir esse mercado. Então, dona assim, Patrícia, peraí, calma, calma. Assim. Calma. Agora vem uma pergunta que eu quero fazer, uma pergunta assim que eu, antes de conversar com a senhora, eu elaborei na minha cabeça que eu tinha que perguntar. Agora vamos lá. Sim. Então, o brasileiro, agora nós estamos vendo aqui, ele tá, comer inseto. Primeira coisa que ele pensa. Isso é lá para o chinês, isso é lá para o mexicano, é lá para o Camboja, para o Japão. Mas aí veio a notícia que a senhora falou ali dos Estados Unidos, aí eu faço essa pergunta. Por que no Reino Unido agora foi aprovado? Por que nos Estados Unidos se abriu tanto o leque do inseto agora? Por quê? Olha, porque tem várias pesquisas, lá fora principalmente, que eles deram um bom nisso. A Europa, me parece ter destinado, a Europa, alguns países asiáticos, mais o uso de insetos para alimentação humana. E ali, para os Estados Unidos, o pessoal parece que queria colocar isso mais para a ração animal. Não que já não exista coisa para o humano comer, existe sim, inclusive no Canadá. Você compra saquinho de tenebrinho para comer como se fosse batatinha frita, entendeu? Isso já tem, isso já existe lá. Então, tem países que começou devagarinho já a introduzir isso. Isso é muito bom. Mas conforme as pesquisas vão avançando, e você vai vendo benefícios para a saúde, por exemplo, né, todas essas que eu estou falando para você, isso aí não estou inventando, isso aí é tudo pesquisa científica comprovada sobre os benefícios que a farinha de tenebro pode trazer para a saúde humana. Combater câncer não é brincadeira, gente. Combater um Alzheimer, né? Então, ter propriedades que possam até combater um estresse físico, uma depressão, isso não é brincadeira. Então, não é só uma questão nutritiva, é uma questão de saúde. A mesma coisa acontece na grilo. Se você for parar para analisar as pesquisas que já foram feitas, pegar grilo, bicho da seda, algumas larvas de besouros que tem lá na China, né? O pessoal já estudou, o teor de aminoácido é tão alto que ultrapassa até a necessidade que uma criança precisa. Então, as crianças precisam mais de aminoácidos do que a gente. Nós já crescemos, elas estão em fase de desenvolvimento. Então, se a gente conseguir colocar isso em bolachinhas e servir para as crianças, né? Não, logicamente que elas têm que saber que elas estão comendo. As mães também, lógico. Mas você vai conseguir suprir e combater até uma desnutrição infantil usando inseto, né? Então, nós vamos ter 2 insetos muito estudados aí, o tenebro e o grilo. Então, você tem a porcentagem correta que você pode ter. Você também não vai botar lá, ninguém vai comer um produto com 100% de farinha. Não é catar farinha e enfiar na boca, tá? Porque aí você pode ter um problema, tá? Então, existe uma porcentagem porque tudo que você faz em excesso te causa um problema. Se você tomar a vitamina em excesso, seu corpo simplesmente vai jogar fora, ou você vai ter um problema. Então, para tudo é assim. Então, tem a porcentagem já seguras, né? Para a gente estar utilizando isso. Então, as pessoas ainda têm um pouco de medo, mas se você vê o mercado lá fora, né? E aí a China, eu já conversei com gente que já foi para a China, que já morou na China. A China não tem um hábito de comer inseto. Existem alguns lugares da China que recebem muito turistas, então eles fazem de tudo lá. Né? Inclusive espetinho de escorpião que não é inseto, de aranha que não é inseto, é uma coisa mais. Mas a gente vai ter a Tailândia, né, com grande desenvolvimento disso, inclusive de produtos.
Vamos ter o pessoal aí da Austrália também cabeçando isso. Ali na Europa, isso está explodindo, inclusive agora foi legalizado lá pela União Europeia a farinha amarela, que é a farinha de tenebro, né? Está legalizado isso. Portugal ainda estava meio assim, mas resolveu aderir. Então, são meios de você conseguir proteínas. E o pessoal está muito preocupado com a questão da sustentabilidade. E vem aquela pegada que eu te falei, a grande pegada que eu te falei. Você não precisa de grandes áreas para produzir inseto, porque você pode produzir inseto na vertical. Tivemos uma vez, numa live, a oportunidade de conversar com um português, e ele conseguia criar, inclusive, mosca-soldado na elaboração da indústria dele, na vertical. Então, é possível também, com a mosca-soldado, ele criava na vertical. Então, o tenebro é tranquilo criar na vertical, o grilo. Então, a gente está fixando nesses 3 insetos aí, porque esses 3 insetos, né, a gente tem uma facilidade muito grande de criação, né? E a mosca-soldado, por sua vez, você tem aí o resíduo da indústria de cerveja, o resíduo da indústria de produção de vinho, você pode criar mosca-soldado, e ela, por sua vez, virar ração para animal. Já os grilos e os tenebros têm um foco mais, não só para animal, mas para humano, né? Porque o pessoal já estudou isso. Lá eles dividiram um pouco isso. Então, grilo e tenebro é para humano, mosca-soldado vai mais para animal. Então, é bem interessante Ô, você dona ver Patrícia. os destinos das coisas, né? Ô, dona Patrícia, mas eu andei vendo alguns programas de televisão, daí, porque a gente tá nisso, a gente fica vendo, né? Tem uma diferença do grilo e do Sim, gafanhoto. tem. Lá no Vietnã, naquela área toda lá, eles usam muito Sim. gafanhoto. E eles Gafanhoto. criam, não é o grilo que se faz aqui no Brasil, né? É o Não, gafanhoto. não. E eu vi É o lá que a gafanhoto. produção deles é gigante. E eles, Gigante. depois de frito até ele fica meio laranja. A senhora acha que tem como. Aqui no Brasil, se não me falha a memória, eu acho que a Embrapa, ela, olha, eu acho que a Embrapa, que ela vem tentando criar gafanhotos, inclusive, né? Estabelecer uma metodologia de criação. Porque, por exemplo, o grilo, você pode criar em caixas, né, grandes, usando aquelas bandejinhas de acomodação de ovo de galinha, que são os esconderijos, né? Então, ele tem um canibalismo muito alto. Então, mesmo que você forneça, ter uma temperatura adequada, colocando água, colocando muita comida, o danadinho, ele é canibal. Não adianta, você tem que pôr muito esconderijo, e mesmo assim você vai ver desde a ninfa pequenininha, uma matando a outra. Se reúne uns 3, 4 e vai lá Olha comer. só que coisa louca. É fogo. O gafanhoto já é um inseto maior, já é um bicho maior. A proteína dele também é muito boa. Olha, a gente começou essa pegada aí em 2013, mas quando eu comecei a fazer estágio na Exalc, em 1994, por isso que eu falei que eu passei 23 anos lá, uma moça, ela me veio com uma compota de gafanhoto, e ela trouxe da Europa. Então, você veja que isso era lá em 1900 e bolinha. Já tinha essa conversa, já tinha gente produzindo isso, né? Então, ela trouxe isso para a gente. Então, a pegada do gafanhoto, ela tem que ter um lugar maior, tipo uma estufa para você criar ele, ou gaiolas grandes, né, teladas, porque ele realmente ele é muito grande, né? E aí você fornecer um vegetal para ele se alimentar, né? Naquela época lá que teve a revoada de gafanhoto, o pessoal falou, vamos comer o gafanhoto. Mas assim, você tem que tomar cuidado, porque você não sabe por onde ele passou, né? Ele pode ter comido a folha do coqueiro, ele pode ter comido o capim, tudo bem. Mas existem plantas que ele pode ter comido, que pode trazer um fator tóxico para a gente. Ele pode ter ido para áreas que ele entrou em contato com agrotóxico, né, com inseticida, ele pode não ter morrido, porque tem bicho que é resistente, o que não significa que ele não tivesse com traços de veneno. Sim. E aí isso dá um problema para nossa saúde. Então, esse negócio de ir lá, eu vou lá no mato, vou catar o bicho e enfiar na boca, nem pensar, tá? Porque quando você coloca isso para alimentação, tanto de animais ou para humanos, você tem uma padronização, você sabe o que é que aquele inseto comeu. Por isso é que você tem aquele nível nutricional, aquela porcentagem de proteína e de aminoácidos. Essa é uma coisa muito importante,
para falar para os criadores de insetos, né? Pessoal, eu estava falando com o André antes da gente começar os vídeos, a gente tem um grande futuro pela frente. Então, assim, tentem fazer o melhor que vocês puderem, tá? O melhor. Criem os seus bichinhos da melhor forma que vocês puderem, em coisas laváveis, tá? Locais de criação que você possa lavar o chão, que você lave as suas bandejas, deixe o mais limpo possível. Padroniza a alimentação dos seus insetos, tá? Você tem uma alimentação, padroniza essa alimentação. Tente, com o tempo, ter um CNPJ, ter um IBAMA. Não está exigindo isso? Tenha um IBAMA. Você ter algumas coisas do governo, isso traz credibilidade para você. Isso é muito bom, tá? Tente lá para frente no futuro. Hoje você está pequenininho, mas você vai crescendo aos poucos. Pagar um desses programas que você fornece a nossa nota fiscal do seu produto. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos um grande potencial, né, para famílias inteiras poderem produzir muito inseto. E vocês sabem por quê? Gente, a gente tem que produzir toneladas. Para você suprir uma indústria de ração para cães ou para gatos, você precisa de 9 toneladas por mês de matéria-prima. Você sabe o que é isso? Tem que ter muita gente produzindo. Eu falo no meu programa e o pessoal acha que não acredita. Eu acho que não acredita. Eu conversei com um veterinário de uma grande empresa de produção de ração para cães, que ele teve a humildade de me recebeu lá, o cara super legal, veterinário. Eu falou, Patrícia, a gente mandou até representante, ele mandou representante para a Europa para saber como é que estava rolando lá. Então, assim, aqui no Brasil, nós temos que ter uma visão, a gente tem que ter aquela coisa de nossos amigos, nossos parceiros com as coisas, né? Então, por exemplo, o zootecnista que vai elaborar essas rações, ele estudou, ele está vendo quanta porcentagem que ele vai usar naquilo, qual é o efeito daquilo naqueles animais, Sim, né? O médico veterinário, ele é o cara que ele vai atender o dono de cachorro, o dono de gato, do pet exótico. Então, o médico veterinário, ele tem um papel importantíssimo quando a gente fala do mercado pet. Porque eu já entrevistei pessoas, eu falei, você daria uma ração para o seu cachorro, sabendo que foi farinha de inseto? A mulher falou, eu acho que não, de um casal que eu entrevistei. O cara falou, olha, se o meu veterinário falar para mim que é bom, eu dou. E a mesma coisa aconteceu com uma outra mulher que era dona de gato. Se o meu veterinário falar para mim que eu posso dar essa ração à base de inseto para o meu gato, isso vai fazer bem para ele, e faz mesmo, eu vou dar. Então, o médico veterinário, ele também tem que ter acesso a todos esses estudos científicos que estão vindo por aí, a toda essa utilização para esse mercado pet, para que ele possa falar, pessoal, vocês podem comprar essa ração à base de farinha de inseto, porque ela é muito rica em proteína, em aminoácidos, e taurina, num monte de coisas. Vai fazer bem para o seu gato, vai fazer bem para o seu cachorro, tá? Então, temos que ter esse apoio. O governo precisa também olhar com um pouco mais de carinho para os criadores de inseto, tá? Porque isso pode ser uma fonte de renda para famílias inteiras. Tanto destinar isso para a fábrica de ração para pet, quanto no futuro para humanos. Lembrando que a gente tem um rigor de produção muito alta, um rigor de higiene de produção, temos que ter isso, um rigor quanto à padronização alimentar. Você cria o seu inseto com aquilo, você tem aquela ficha, você tem aquele que você manda fazer em laboratórios especializados, um laudo nutricional. E quando você tiver numa alta produção, aquilo é por lotes, né? Então, a cada 6 meses, 3 meses, você tem que tirar uma amostra, falar, olha, minha proteína, minha porcentagem de proteína de aminos continua naquela faixa. Tá? Lógico que existem variações, só não pode fazer uma variação aqui nem aqui. A gente tem que permanecer equilibrada. Aqui, ok, pessoal? Equilibrada, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque a gente tem um grande potencial pela frente. O clima aqui nos ajuda, tá? É um país que faz muito mais calor do que frio. A gente passa um perrenguezinho aí um mês, mas a maioria do tempo a gente tem muito calor e isso nos ajuda.
tá? Então, temos que pensar realmente nisso. Benefícios para a saúde humana com inseto é muito grande. Inclusive, a farinha de grilo é utilizada até para... eles até falam isso, utilizar não só para combater a desnutrição infantil, como já foi feito, se não me engano, na Malásia, né, para crianças, mas para mulheres lactantes, para mulheres gestantes, né, essa reposição de aminoácidos, de cálcio, é muito importante. Então, tem benefício, sim, para a saúde. Sim. A Valérie estudou farinha de grilos, eu acho que eu falei isso lá naquela coisa do Instagram, então ela viu que a farinha de grilo aumentava uma bactéria benéfica que nós temos no nosso intestino e poderia até combater diarreia. E não só isso, como combater infecções generalizadas aí pelo organismo. Então, são dados muito, muito importantes, tá? Que a gente traz aí, que esses pesquisadores, cada hora tem gente cada vez mais, nesse momento que eu estou fazendo com você, tem pesquisa rolando no Brasil todo, tanto para humano quanto para bicho, né? Então, o pessoal tá aí vendo, analisando as farinhas, vendo se tem vitamina, quanto tem aminoácido, quanto tem, fazendo lá as comparações. E também tem aquele pesquisador, o entomologista, ou outros pesquisadores envolvidos, que estão vendo quais alimentos que são melhores para o seu inseto. Então, fiquem antenados, pessoal. Tá? O pessoal da universidade está trabalhando muito e está jogando isso na internet. Você tem os artigos científicos falando, olha, o tenebro comer farelo de trigo é legal, é bom para ele. Às vezes, se você incrementar demais, você pode dar um problema em vez de melhorar a sua criação. E por aí vai com outros insetos, né? Então, a gente vai fiquem de olho nessas pesquisas científicas, fiquem de olho nesse grande mercado que está despontando, tem muita gente trabalhando, tem muito zootecnista aí trabalhando em formulação de ração nesse momento, para vários tipos de pets aí, e isso depois abre porta para os criadores de insetos, e aí, então, a gente tem que ter toda aquela... Olha, se puder, né, quem conseguir depois, conforme vai crescendo a criação, hoje a gente tem aí uma grande saída de insetos vivos, mas conforme a coisa do mercado for crescendo aqui no Brasil, a gente vai sim ter condição de vender muito desidratado, muita farinha. Eu falo também. Não é? Eles não, então você vai ter talvez que ter um mapa, e não é ruim ter mapa, não, é muito bom, porque sim. A partir do momento que você tem um mapa, poxa, o Ministério da Agricultura foi lá, viu sua criação, gostou, olha, legal, beleza, ele passa a falar, olha, a indústria de tal é um belo fornecedor. Então, tudo isso são coisas para o futuro, mas vocês têm que ir pensando nisso, porque realmente, hoje tem aí já a biofábrica que a família inteira trabalha, e isso pode se disseminar, né, com famílias inteiras, trazer uma renda para casa. Né? Então, isso é realmente não pense mais no tenebro, como aquele bichinho que você criava ali num potinho com pão. Tenebro hoje é agronegócio. É um agronegócio. O grilo, a turma usa para pescar, né? Sempre usou a baratinha, mas hoje eles são agronegócio, tá? E tem insetos aí que o pessoal fala de comer, que não sei o quê, mas tem insetos em outros países que causam dormência na língua, como a barata d'água, como a maria ferida, não é verdade? Então, é aquilo que eu falei até com você, né, André? Tem insetos que talvez ele não sirva tanto como alimento, mas ele possa vir a formar para a gente um medicamento, né? A formar, o pessoal da química, da farmácia, estudar isso mais profundamente, e você ter aí medicamentos como alguns analgésicos, né? Formular uma anestesia, por que não? Se ele está causando dormência na sua língua. Então, tem insetos que está mostrando para você um outro caminho. Sim. E que também pode ser futuro para muitos criadores de insetos. Né? Hoje Patrícia, a senhora cria inseto, a senhora cria inseto? Sim. Sim. Hoje eu crio inseto. Quantos tipos? Olha, eu crio o grilo, eu crio o tenebro molitor, eu crio a cinéria e a barata de Madagascar. Né? Então, o pessoal sai bastante. Eu vendo vivo hoje, né? Por isso que eu tenho até. Vende mais vivo. Vivo. A saída é muito grande para donos de passarinho, para répteis, para o pessoal que gosta de pescar. Então, você tem uma saída grande por aí. E tem o pessoal que quer fazer as pesquisas. Então, aí você tem todo o procedimento. O pessoal fala: não, olha, Patrícia, eu quero testar a farinha de grilo para tal ração, para lá. Então, ele sabe como que tem todo um procedimento até chegar na farinha,
né? Então, matou congelado. Essa é outra coisa que a gente estava falando. Tem que ter ética para matar o inseto, pessoal. Esse negócio de pegar inseto vivo, jogar na água fervendo, não é uma coisa legal, tá? De Não repente, é eu que lá estou no... falando, eu fiz um vídeo sobre ética e eu falei o que a Ética, senhora falou, mas estava lá no isso, Instagram, aí no vídeo, né? Daí o pessoal ficou meio assim, disse, agora a senhora está falando. Eu só quero dizer isso. que ela é que entende aqui, tá? Nós é que somos alunos, nós somos Tem alunos que... aqui. Imagina, não é assim, não. Vocês também trabalham É. muito e tem muito para ensinar. Dona Mas Patrícia, a senhora dá palestra de entomologia, dá palestra sobre isso hoje pelo Brasil todo. doa. Então, eu tenho faculdades que me chamam para Aham. falar sobre a importância dos insetos na alimentação humana, na alimentação animal. Então, tem gente que só quer a parte de humanos. Então, eu faço uma palestra para alimentação humana. Gente Então, chata, vem gente todo chata. com vários trabalhos científicos, Sim, né, sim, com as sim. tabelas nutricionais, Aham. eu cito, né, os autores, tudo certinho, Sim, para a pessoa ver que eu não estou falando da boca para fora. E eu não estou claro. inventando nada. Eu me Não. baseio muito no que o pessoal da ciência faz, o que os pesquisadores estão fazendo, para trazer, para dizer, olha, isso é bom para a saúde, isso faz mal para a saúde nessa porcentagem, mas é benéfico através dessa, né? Eu, por exemplo, o Tenebro molitor, vou te dar um exemplo. A larva e a pupa podem combater o câncer, mas você comer o besouro pode te causar um câncer. Então, não é legal você comer o besouro. Uhum. Lógico que quem já comeu não vai acontecer nada. Agora, uma coisa é você uma coisa corriqueira. No entanto, eles viram uma utilidade para o besouro, né? Que é um inseticida. Ele pode ser utilizado como um bioinseticida. E já tem gente dentro disso pesquisando isso. Então, você veja, a larva e a pupa podem auxiliar na sua saúde e o besouro pode servir como inseticida. Então, dentro, você veja quanto que a gente tem que estudar, né? O pessoal fala em 1.900 espécies de insetos comestíveis, mas aí a gente tem que ver uma metodologia de criação que seja viável, que tenha um custo baixo para a gente também não elevar o custo disso tudo para ficar uma coisa inacessível, senão não adianta a gente vender muito caro também, senão você vai concorrer com o resto de coisas e isso custa nada, perto de uma coisa, né? Inseto também tem que ter a compreensão, quem vai comprar o inseto do criador de inseto tem que ter compreensão que não é difícil criar inseto, mas dá trabalho, tem que ter mão de obra envolvida nisso. Por mais que você mecanize aí algumas etapas, Sim, tem muita mão de obra, muito cuidado, tá? O seu sucesso depende da sua dedicação. é isso Então, mesmo. olha, não, eu cuido de assim, de anão, de assim, de anão. Caiu no domingo, nasceu o bichinho, vai lá cuidar dele. Então, entende? Quando você tem uma coisa familiar, muitas vezes você não pode contar com funcionários, mas a família está ali Tá ali, para cuidar daquilo. Então, tem que ter também essa compreensão. A gente não pode jogar um preço muito alto desse produto, mas é um produto diferenciado, né? É um produto que realmente que também tem tá que mais ser do que o camarão. acessível. Tá mais que o É, camarão hoje. é. Tenebro tá mais do que o camarão, sem Não, dúvida não nenhuma. pode, não pode. Um negócio desse aí não pode Eu tenho uma acontecer. pergunta para a senhora Tem que ter um agora. preço mais acessível. Eu tenho uma pergunta para a senhora agora. Eu não quero sair muito do assunto, Tá, mas, por exemplo, né, o grilo, o molitor isso. e a barata, né? Tá. Eu sei que aqui no Brasil não, mas eu sei que lá fora eles trabalham muito com inseto, venda de inseto. É um mercado gigante que não tem aqui, Gigante. né? Porque É, aqui, se você vende um inseto para fora, é pirataria, né? sim. Mas eu queria saber se a senhora já ouviu dizer, nesse ramo de barata, na parte Ah, do molitor, se ah. alguém já conseguiu fazer híbrido em laboratório, já conseguiu trabalhar? Porque eu sei que borboleta eles fazem. Eu acho que. Então, mas aí é que tá, né? Às vezes você faz o híbrido, mas o híbrido é estéril. Uhum. Então, eu não sei até Para a que ponto. indústria também, para o futuro, não seria também interessante, né? Porque daí vai tirar uma. Depende, a não ser que você fizesse um híbrido e que esse híbrido conseguisse te dar uma porcentagem maior de proteína. O Que que não não significa, necessita, né? né? Não, veja bem, você pegar um grilo que tem 65% de proteína, uma baita quantidade de proteína, em Sim, 100 sim. gramas, Aham. 65%, nós estamos falando de 65 gramas. É muita coisa.
não há necessidade de se levar isso. E também para você fazer híbrido não é tão simples assim. Às vezes, espécies mais próximas você consegue um acasalamento aí uma com a outra, né? Evolutivamente. Mas tem espécies mais distantes que não adianta você querer cruzar um Zofobas com Tenebro molitor, que não vai rolar, entendeu? Não, Então, existem limites nisso aí. Não sei quanto aos ortópteros, que são aí os grilos, né, os gafanhotos, mas são famílias muito diferentes, comportamentos muito distintos aí. Então, não dá, até os ovos são bem diferentes, né? Então, não dá para você estar pensando muito em fazer. Existe gente pesquisando o melhoramento genético da coisa, e aí é outra pegada. Mas cruzamento é um pouquinho complicado. E também não sei se valeria a pena, né? Porque você precisa realmente, quando você tem um híbrido, você precisa fazer várias coisas, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Às vezes a gente fala de melhoramento genético e eu vou falar para a senhora o que rola nos bastidores dos tenebreiros. O que é para entender? Eu tenho dúvidas do assunto, tá? Eu nunca dei minha opinião, até porque eu não entendo. Então, o que eles entendem, alguns entendem sobre melhoramento genético? Sim. Aqui eu tenho que ter um tenebro aqui em Santa Catarina, eu tenho que comprar um tenebro lá do Pará, o outro do Paraná e o outro do Rio Grande do Sul. Aí eu tenho que botar tudo eles numa caixa, selecionar o maior, o melhor, ali o maior besouro, ou a maior larva, e botar tudo numa caixa só, para ver se sai dali alguma coisa boa. E eu pergunto agora para a senhora, é dessa forma que se faz o melhoramento genético? Olha, você aí, na verdade, não está fazendo bem um melhoramento genético. Você está, talvez, enriquecendo melhor a sua população. Porque conforme você vai cruzando muito entre irmãos, é que, lógico, quando a gente tem aí os tenérios, você vai ter aí uma única caixa com 6.000 larvas. É muita coisa. Bom, se você for pensar, quem tem um barracão é muito bicho. Até isso começar a degradar, demora muito tempo. Então, lógico, você vai pegando linhagens diferentes. E aí você tem alguns insetos que dá... Bom, eu percebi que esses bichos aqui, eles estão maiores, tá? Então, ele está me dando um retorno melhor. Então, eu vou começar a ficar mais com eles. Se eu for cruzar eles, eu vou cruzar com os meus, com outro médio, para obter bicho cada vez maior. Beleza, só que existe um limite, tá? E não adianta nada você fazer esses cruzamentos aí e não prestar atenção no alimento. Porque, às vezes, você tem um besouro desse tamanho, é o padrão de tamanho dele. Mas ele pode ser assim, e você achar que se trata de uma outra espécie. Mas não é. É um bicho que comeu pouco. Você me entende? Entendi. Então, por exemplo, é que nem a população de grilos. Você vai criando. Lógico, é muito bicho. Você pegar aí, comprar 9.000 grilos, começar uma criação com 3.000 grilos, 9.000 grilos, é bastante. Então, você vai criando, você vai cruzando, mas vai chegar uma hora que você precisa introduzir uma população diferente dentro da sua, para a genética mudar. Senão, você pode começar a ter uma baixa na quantidade de ovos, bicho que começa a viver menos, né? Bicho meio defeituoso. Então, você faz essa introdução de um outro criador junto com o seu. Mas é um melhoramento genético que eu acho que envolve um pouco mais do que isso daí. Não é assim tão simples, só ficar cruzando assim, não. Envolve mais coisa aí. Envolve mais trabalho técnico. Tem mais coisa assim. aí. E aí você precisa fazer, não é só pelo tamanho que você vai, não. Então, você tem que realmente pegar um pesquisador e fazer alguns testes ali para ver se realmente, né, você está obtendo o resultado que você quer. E você prestar atenção na alimentação. Porque se você conseguir besouros grandes, mas de repente você fala, ele é grandão, então eu posso dar só isso daqui para ele se alimentar, não adianta nada, porque ele vai botar pouco ovo lá, se você não alimentar ele direito. Sim. Falando dos besouros, né? Dos besouros, entendi. Dos besouros. E se você não for legal com as larvas também, não adianta nada. De repente, você vai enfiar um monte de coisa nessa larva, não, eu vou botar um monte de coisa para ter um mega besouro, e você não vai ter. Porque a larva, muitas vezes, ela não consegue transformar alguns tipos de alimento.
Então, você quer fazer demais e o menos é mais. É mais. Muitas vezes você acha que ela tá, vou botar isso, e o bicho não consegue digerir, ele não consegue aproveitar aquele alimento que você está pondo. E aí o que acontece? Não adiantou nada você ficar comprando população de um monte de lugar. Você entende? Entendi. São várias coisas que estão envolvidas aí. Uhum, entendi. Ô, Explicando dona de maneira mais Patrícia, acho que é isso. a farinha é a senhora mesmo que faz? A farinha é o mesmo que faz, quando a Não pessoa precisa precisa fazer o contar o teste, né? segredo, a gente sabe como é que é. Não tem segredo, Não, não. mas assim, é a senhora mesmo que faz a farinha? Eu mesmo que faço a farinha. Então, por exemplo, você mata um inseto por congelamento, aí eu fervo para esterilizar, tem um tempo mínimo de fervura. Aí você dá um choque térmico, então esse choque térmico, se não morreu pelo calor, morre com o choque térmico. Aí você vai desidratar esse inseto, né? Então, muitas vezes demora aí um dia, porque a temperatura não pode ser mais alta, aliás, ela não pode nem ser 60 graus, ela tem que ser abaixo de 60 graus. E aí sim, você vai aguardar um tempo, vai ver a porcentagem de umidade que você tem que ter, né? Ela chega lá naquela porcentagem, então falou, bom, aí o inseto está pronto, então, para você processar e virar farinha. Então, Olha tem só. toda uma coisinha aí para a gente seguir. Sobre Outra coisa o... também que o mercado tem que entender, né? Não é uma coisa assim que, vou bater no liquidificador. Não é assim, não. Tem todo um processamento para depois botar no moinho e para lá. Então, tem toda uma coisa aí. A senhora Viu? usa moinho de pedra mesmo ou outro tipo? Não. É um moinho simples, inclusive, que eu uso. Coisa simples mesmo. Aquele de E aí pedra? você De deixa... pedra? Não, porque eu já trabalhei com farinha. Eu sei que... Não. É um moinhozinho que eu comprei mesmo. Eu comprei, Ah, inclusive, na internet. sei. Para coisa de grão. Muito bom, então ele fica aquela farinhazinha, né? Então é desse moinhozinho que eu uso. Para as pesquisas que o pessoal está fazendo, então tá Que legal. ótimo. Ah, que legal. Logicamente, depois, se a gente conseguir uma autorização para alimentação humana, o ideal seria a gente produzir uma farinha bem fininha, que seria aquela tipo Toddy. Sim. Aquele lá, para mim, eu acho que é a gramatura ideal, né? Mas, por enquanto, para as pesquisas e para essa que a gente coloca num bolo, ela é muito legal. Não porque você sente até um crocante, né? Aí fica legal. Que legal. Teve um pessoal que desenvolveu até salgadinho com isso. Foi Então, muito é isso que eu ia interessante. perguntar agora. Agora eu ia Isso que eu perguntar estou sobre falando para isso. você. Tem um pessoal da gastronomia aqui no Brasil, até orientei eles. Falei, olha, pessoal, eu falo com alunos, geralmente, que vem me procurar. Patrícia, a gente quer para a gente tentar elaborar um produto. Beleza. Então, já tem gente que elaborou cookie, já tem gente que fez bolacha, já tem gente que fez biscoito, já tem gente que elaborou salgadinhos, né? Então, tem várias pessoas dessa área da gastronomia e da nutrição que vem querendo elaborar produtos. Mas eu falo para as pessoas, quando vocês vão colocar isso numa tese, num TCC, vamos com cuidado, né? Com essa coisa de colocar a receita explícita ali, o que realmente é a quantidade correta, o que realmente a receita inteira. Toma cuidado com isso daí, né? Porque senão uma pessoa da indústria vai lá, Eu copia a tua entendi o que a receita, senhora está faz, falando. patenteia. Eu entendi o Você que a senhora está entendeu, né? falando. Entendi. É. Para deixar Porque bem senão a certo. pessoa vai, ela patenteia, pega a receita, patenteia, e você vai fazer o Pronto. quê? Acabou-se. E isso vai com muitas coisas, viu? Isso vai com muitas coisas. E a senhora já desenvolveu alguns produtos que a senhora está esperando alguma coisa para o futuro? Vem os segredos Não, agora. para humano não. Não para humano não. Isso Não aí para não. humano, Isso aí não. eu tô deixando o pessoal da gastronomia mesmo que tá elaborando. Aham. O meu é mais... A única coisa que eu fiz foi para réptil. Isso eu fiz mesmo. A E daí é senhora o desenvolveu um cálcio. produto. Tá. Uma coisa simples. Eu coloquei farinha de grilo, cálcio e a vitamina D3 pro Aham. réptil. Eu queria fazer um produto que fosse uma coisa simples de utilizar, né? Que é o caso desse. Então, você pode polvilhar em cima do vegetal que o réptil vai comer, né? E ele se alimentar daquilo. É um produto simples e que traz não só o cálcio, né? A vitamina D3 fixa o cálcio, mas você tem um enriquecimento da proteína dentro disso. Então, essa é uma coisa que eu fiz. Como é que é o nome do produto lá da senhora mesmo? É Réptil Forte.
Réptil forte. Réptil forte. Nome bonito, hein? Eu Nome fiquei bonito, feliz hein? porque quem tem utilizado tem falado muito bem. Falei, então, Ah, que graças a bom. Deus. Tem Ah, que bicho que bom. ganhou peso, abriu apetite, e realmente, né? Porque você está enriquecendo, você não está só cálcio. Não adianta você dar só o cálcio se você não tem alguma coisa que fixe. Então, a vitamina D3, ela ajuda a fixar esse cálcio no organismo. Lembrando que o animal tem que tomar sol, ou tem que estar exposto a uma luz ultravioleta. Então, ele ativa essa vitamina D3, que ajuda a fixar o cálcio. E aí você tem esse réptil forte enriquecido com a farinha de grilo. Então, eu falei, por que não melhorar um pouco isso daí e colocar proteína para o bicho ingerir, né? Então, é um produto simples, você não precisa estar usando também o tempo todo no bicho, né? E para quem tem geckos, que hoje já tem aí legalizado pelo IBAMA, inclusive criadores de geckos, pogonas, que são esses lagartos muito bonitos, jabutis, você pode jogar isso em cima ali do vegetal e eles comerem. Então, isso aí é uma coisa que faz muito bem para eles. Eu queria realmente trazer uma coisa simples e boa para esse mundo dos répteis. Eu achei que isso estava um pouco Mas deficiente. para produção brasileira, bem dizer, a senhora foi pioneira, então, nisso aí. Olha, eu falei com o criador, ele disse que não tinha produto legal ainda no mercado. Eu desenvolvi isso em abril, né? Eu Foi em desenvolvi ele em abril? Foi em abril. abril? Foi em abril que eu fiz. Eu até tomei um cuidado de registrar isso. E eu desenvolvi lá em abril. Daí depois eu tenho um lojista, né, da Nativos, que é o meu distribuidor. E ele é bem legal, o pessoal que entra em contato com ele aí, que cria répteis, né? Ele é muito atencioso e ele é que é o meu distribuidor. Então, ou a pessoa compra comigo ou pega com ele. Ou pega Então, é com bem ele. legal. Essa parceria aí foi bem legal. Ah, é bom ter essas parcerias. É Ô, bom. dona O Patrícia. produto que eu elaborei foi esse. Agora, para humano, realmente, eu não elaborei produto nenhum. Não, não. Porque também, quando legalizar, você vai ter todo esse pessoal. Talvez eles sejam aí os meus compradores da minha farinha, né? Legal, né? Legal Aí é pensar legal. que tá Não abrindo só todo da minha, esse como de muitos leque. produtores, né? É Assim, verdade. espero que muita gente tenha essa oportunidade, viu? Porque realmente vai fazer uma coisa, vai trazer um benefício para as famílias. E eu vejo também, né? Eu vejo que nem a senhora falou, o governo tem que dar uma olhada mais com carinho, até para esse Sim. pessoal do pet exótico, que tem É, muita gente que quer legalizar, tem alguns animais aí, sabe? Estão é. meio perdido porque ninguém se Também, mexe, sabe? é, Porque tudo é crime, tudo é crime. O cara tem lá a jiboia lá do milho, né? é. Tá lá com aquela jiboia lá e, pô, tudo escondidinho, porque eu vou dizer, eu já entrei em contato com muitas pessoas, tá? É. Muitas pessoas. Mas, cara, vendo, mas, ó, não dá. Eu ainda não consegui ainda, mesmo eles tendo já uma criação, uma coisa, sabe? E eles querem legalizar, Sim, querem que fazer, nem e não agora. consegue, não consegue. E Não vai lá para consegue. fora, Mas, consegue. é. Também uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que é deficiente aqui é a questão de transporte. Transporte. Transporte de plantas, transporte de Bota. animais. Então, nos Estados Unidos, você vai, lá tem o pessoal que cria réptil, ele tem toda uma embalagem. Eu estava conversando com um rapaz, de um lojista de São Paulo, e ele estava me explicando a dificuldade que ele tem. Então, a gente precisava de um sistema de transporte, porque a gente está lidando com coisa viva. Então, muitas vezes, se você. Olha, quando podia mandar por correio, hoje não pode mandar por Não correio. pode mais, não Bicho pode morria mais. dentro do. Por quê? Por um excesso de calor. Excesso de São calor. animais sensíveis, Sim. né? Então, um excesso de calor mata o tenebro. Ele chega cozido na sua casa. O grilo chega morto, né? A planta chega morta. Pois Enquanto dirá é, o coitado do réptil. faz Então, 20 anos que ninguém investe mais no correio, mas se tivesse é, investido, então a provavelmente o gente correio precisa. hoje podia ter uma Oh, elaboração ele toda, pega, não, ele vamos, pega né? todo, exato, ele pega todo o território nacional. Pois Então, é. acho que os Correios talvez tivessem desenvolver um sistema, né, para que as pessoas pudessem enviar esses insetos. Olha, quais são os insetos que podem ser enviados por correio? Ah, é tenebro molitor, gigante, barata tal, grilo tal. Ok. Esses insetos eu posso mandar por correio. Eu E posso essa mandar aqui as é a plantas. Que embalagem, planta né? eu O posso correio. mandar? Essa aqui é a Né? embalagem que vocês têm que mandar, pronto. Exato. Eu posso mandar plantas por correio? Tá, quais são as plantas que eu posso? Qual é a condição que eu tenho que ter, Isso, né, para enviar minha planta de forma isso mesmo. saudável, meu réptil de forma saudável, meus insetos?
Então, por sinal, porque tem muita coisa engessada e você poderia estar com um olhar melhor para isso, com embalagens apropriadas, né? Um serviço de correio próprio para isso, o seu bicho com nota fiscal ali, a sua planta com nota fiscal, não vejo qual é o problema, né? Tendo tudo isso bonitinho. Então, olha, bom, é de uma empresa, tem CNPJ, tem a nota fiscal desse bichinho, por que a pessoa não pode mandar isso, né? Isso mesmo. Mas tem que ter realmente um serviço com mais cuidado, né? Isso mesmo. Por isso que eu digo, precisa ter um olhar com um pouco mais de carinho aí, porque hoje inseto é agronegócio. A verdade é que tem que ter alguém que entenda do negócio, que fale para a pessoa poder entender o que ela está falando, porque a maioria que está lá não entende do negócio. E não tem como aprovar olha, aí você vai ter o papel do médico veterinário, né? Porque ele lida com bem-estar animal. Você vai ter o entomologista dando dicas, olha, como é que eu posso condicionar esse inseto de forma segura que chega lá vivo. Você vai ter o médico veterinário, ele vai falar, olha, para você mandar um réptil, né, por correio, temos esse serviço, é por tal serviço, beleza. Mas você tem que acondicionar dessa tal maneira aqui, a embalagem tem que ser essa, para que isso possa chegar saudável, sem o bicho, e tem que ser uma coisa rápida, né, porque ele precisa beber, ele precisa comer, então você tem que ter aí alguns cuidados, mas você tem que prestar atenção nisso, então teria serviço, inclusive, para os médicos veterinários estarem envolvidos nisso. Né? Agora eu quero fazer uma pergunta para campo de trabalho para muita gente, né? Eu quero fazer uma pergunta para a senhora, porque o pessoal lá do grupo tinha me feito uma pergunta. Quando tu entrevistar a dona Patrícia Milano lá, que ela entende do negócio, pergunta isso para ela. Então, perguntas. Vamos ver se a Patrícia consegue responder, vamos ver. Se eu pegar um tenébrio lá do... Eles estão achando muito tenébrio no galinheiro. Sim. No galinheiro. No galinheiro. Daí eles estão perguntando assim, se eu pegar o tenébrio, trazer para minha casa, vou tratar ele, né, e eu não vou misturar com os meus tenébrios de lá. É uma caixa separada. Esses tenébrios se produzindo, os filhos deles vão vir com a mesma contaminação que estava lá no galinheiro? Olha, aí é uma pergunta muito interessante. Primeiro que precisa ver se aquilo que você está pegando no galinheiro realmente é tenébrio. Talvez seja um parente próximo aí, que eu estou achando que não é o tenebro molitor, não. Pode ser um parente próximo. Geralmente é o gigante que eles acham. Aquele outro, o cascudinho, não. Aquele cascudinho é uma praga, ninguém quer saber daquilo. Aquilo é uma desgraça. Não, e tem muita gente que cria. Tem um besouro que ele é muito parecido com os ofobas, mas ele não é os ofobas, tá? Ele é muito parecido, provavelmente até a larva é parecida. Então, primeiro, a gente tem que ter certeza, será que é os ofobas? Pode ou não, que é o tenebro gigante. Então, 1.1, tem que mandar ir para um entomologista, né, para um taxonomista, que vai falar, olha, isso aqui, pegar o adulto e levar lá para ele. Olha, isso aqui não é os ofobas, isso aqui é outra coisa. Muito bem. Em sendo os ofobas, aí você teria que mandar também por um departamento aí de microbiologia, tá? Um entomologista que trabalhe com parte de microbiologia, ou microbiologista, para ele fazer uma análise desse inseto, do filho desse inseto. Você pode mandar larva, você pode mandar até ovo, porque muitas vezes, infelizmente, alguns micro-organismos passam para o trato reprodutor da fêmea e ele vai parar no ovo. Então, o descendente ele vai acabar brigando aquilo ali. Por que eu faço essa pergunta? Ou alguns não, mas existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Então, antes de você misturar uma coisa sadia sua, você teria que tomar esse cuidado, mandar para um microbiologista ou para um entomologista que fazer uma análise dessa larva, desse besouro, eles vão matar, vão fazer uma leitura do que tem ali. Sim. Aí ele fala, olha, infelizmente, esse aqui, guardem os pais, né? Guarda os pais, congela, e aí você vai fazer uma leitura dos filhos também. Se puder mandar os dois vivos, que muitas vezes até dá, mas fazer uma leitura. Não vai pegando ali, misturando o que você tem, me passa um problema aí que você não tinha, e aí você pode perder até a sua criação. Então, é por isso que eu cheguei nesse ponto, sabe por quê? Porque várias cartilhas que a gente já baixou da internet, tem uma frase lá que até me incomoda, que tenébrio não pega doença.
Tenebro não pega doença. Daí me O chama muito tenebro, como? Então é um inseto super? não, aí é que tá. O tenebro molitor, ele é um bicho muito resistente a ataque de micro-organismos. O tenebro molitor. Eu já li, né? Teve gente que já inoculou, inclusive, de propósito, micro-organismo dele, e o Aham. sistema imunológico dele conseguiu combater o micro-organismo. Não é que nada não mate, porque tem micro-organismo que mata o tenebro, sim. Eu tenho uma apostila, preciso ver até onde ela tem, é tanta coisa que a gente baixa que a gente acaba perdendo. Mas eu tenho uma apostila do exterior que ele até cita alguns micro-organismos que podem matar o tenebro molitor. Entendeu? Uhum. Entendi, Então, entendi. não é uma coisa mega, não. Tem coisa que vai matar o tenebro molitor, sim, tá? Graças a Deus, se você tem uma criação saudável, né, que não tá morrendo o seu bichinho, não fica pegando coisa de fora aí, de galinheiro de não sei o quê, e misturando lá. Pode ser que não morreu hoje, amanhã, mas vai que um dia apareça uma outra coisa aí, você tá contaminando a sua criação, tá? Então, existe sim o tenebro molitor, ele tem a capacidade e tem uma defesa imune muito alta, ele tem, mas não quer dizer que ele seja um bicho super e que ele não vá morrer por contaminação, não. Tem micro-organismo que mata ele sim, viu? Olha só. Eu vou Pessoal, até ver se eu acho eu vou ver se eu acho esse trabalho aí e pego os nomes desses sim, micro-organismos aí, porque tem esse trabalho, viu? interessante. Pessoal, se vocês No quiserem seguir a dona Patrícia Milano lá no Instagram, ela traz Instagram um, da Patrícia. ela traz um monte de receita lá. Qualquer festa que dá em shopping, chamo ela agora. Nossa É. senhora, se fosse assim, tava bom o negócio. Tava bom, né? Tava bom, né? Eu Ah, a achei. gente já fazia um banquete lá só com coisa de insetinho, porque é muito gostoso, Cara, viu? eu achei muito Quando super organizaram aquilo lá. aquele. Eu É achei muito muito. legal. Quando fizeram aquele insetos Nesalk lá, né? Aham. Então o Rossano chegou aí lá, ele fez pizza, ele fez aquilo lá foi muito legal. Ele passou um morango no chocolate, passou em larvinha de mosca desidratada. Que mais que ele fez? Ele fez yakisoba, ele fez um monte de Peraí, coisa. peraí. E era muito Larvinha de gostoso, mosca desidratada desidratado. da, Meu, você come aquilo ali, da é uma Black coisa muito. Soldier? Da Black Vou Soldier, comer não. Hã? Da Black Não, Soldier? eu acho que era de mosca doméstica. Ah, Olha, mosca doméstica, eu já criei mosca doméstica uma vez lá na Exalc. sério? Então, o bicho é muito bem tratado. Então, era assim: eles davam ração de coelho para a larva comer. E aí você tem uma metodologia muito interessante de separar a larva do substrato alimentar. Fica limpo, elas caem limpinhas no substrato, é um negócio muito legal. Sobra só a larvinha. E aí, quando eles se transformam depois em pupas e depois em mosca, então a gente dava leite ninho para elas se alimentarem. Só para vocês terem uma base. Leite ninho para elas se alimentarem, porque da marca Ninho mesmo, porque era um dos melhores leite em pó para você dar para essa mosca se alimentar, se nutrir bem para produzir uma grande quantidade de ovinhos. E aí ela colocava, mas ela põe ovo em coisa podre. Não punha, não. A gente colocava um tecido tingido de preto e colocava uma essência de um negócio que tinha um cheiro forte. Para ela, parecia que ela estava sentando numa carne podre, mas na verdade não era. Era uma essência que a gente colocava lá. Então, era uma produção muito limpa, né? Muito limpa. Você fala em mosca doméstica, agora quando você vai falar isso para alimentar, a pegada já é completamente outra. Lá a É, gente não. produzia uma vespinha. Era um projeto que tinha de você soltar uma vespinha que, se você soltasse assim na natureza ou na cidade, essa vespinha podia parasitar, picar as pupas da mosca e acabar com elas, entendeu? Isso é um projeto Entendi. tipo um controle biológico, muito legal. Sim, sim. Eles Então estavam teve querendo gente que fazer isso com os estudou isso. pernilongos até, né? Não sei se fizeram. Com o Pernilongo, a gente teve a soltura aqui do Aedes do Bem, que eu achei um projeto muito legal, Ah, apesar eu de também. várias E discussões por que que se que não tem, cresce esse projeto? Por que que não cresce? Eu não porque eu entendo. queria saber por que não cresce esse projeto, né? Eu tenho empresa aqui no Brasil que está produzindo isso daí, tinha Aham. uma, agora eu acho que tem duas. Eu acho que quem trouxe isso para o Brasil, inclusive, foi a Oxitec, né? Que é uma empresa inglesa. E o Aedes do Bem, apesar de muita discussão, para lá, era um projeto muito legal. Então, assim, a gente tem coisas aí que podia estar acabando com a dengue, o mosquito da dengue.
Soltura de machos estéreis, porque eles estão acasalando com essa fêmea, tá? E não vai dar em nada, ela vai botar ovo, não vai nascer nada. Essa é uma coisa. Eu não me lembro se foi a Bayer que desenvolveu um comprimido que tem uma bactéria que só mata a larva do pernilongo. Então, você pode colocar isso na caixa d'água, ela dura 3 meses. Olha Você só. joga lá dentro. Essa bactéria se dissemina na água, mas ela só mata inseto. O que acontece? Ele ingere aquilo na água e vai para o trato digestivo dele, dá uma pane geral, para dizer isso, tá? Então, matava a larva. Então, eu penso, meu Deus do céu, a gente tem um comprimido que dura até 3 meses isso lá na água. Você pode jogar no vaso sanitário, no ralo Sim. da sua casa. Você tem aí o Aedes do bem, que é esse macho. Os mosquitinhos os machos voam perto da sua perna e não pica, porque o macho não pica, só voam. Mas eles estão acasalando com a fêmea e ó, a população, ó, entendeu? Então a gente precisa ter um investimento maior aí nessas empresas que trabalham com isso, com controle biológico de praga. Principalmente aí essa coisa do Aedes aegypti. Quantas crianças não nasceram com Zika? A Zika é um problema terrível, nós temos dengue hemorrágica. Se você somar chikungunya, se você somar tudo, são 5 doenças que ele transmite. Então, eu acho que precisava ter um investimento maior nisso daí, viu? A ideia é boa, né? Tem ideia, tem a produto. Ideia é excelente, os projetos são excelentes. Só que jeito tem. Eu só não estou entendendo por que não está caminhando isso. É só isso que eu queria entender. Parece que fica na época da caverna, não vai a coisa, a gente fica até meio agoniado. A gente tem mulheres grávidas aí passando repelente até dizer chega, com medo de pegar uma zika, com medo de pegar uma dengue, sendo que você tem soluções. E a gente precisava que isso crescesse mais aqui. Aliás, informar principalmente a população. Informem a população, né? Então, uma coisa que eu digo, o que acontece dentro da universidade, ela tem que sair, ganhar o público. Então, o que a universidade produz tem que chegar à população, para a população perder o medo do Aedes do bem, para a população perder o medo de comer inseto, tá? Isso tem que chegar na população. O governo precisa também olhar com mais carinho para tudo isso daí, para o controle biológico de pragas, para o controle biológico desses vetores de doença, e para essa questão toda alimentar, não só de pets, como para humanos. Então, a gente precisa de várias coisas aí que a gente precisa dar uma melhorada e ter um olhar mais apurado para a ciência, para quem faz pesquisa, para quem trabalha com criação. A gente precisa ter um pouco mais, porque a gente, olha, eu estava falando isso hoje, nós somos um país muito rico, mas nós desperdiçamos demais. Demais. Bons cientistas, bons pesquisadores, bons profissionais, bons criadores, bons recursos, e tudo isso um dia vai ter um preço, hein? Não é? Tudo isso um dia a gente pode pagar muito caro por todo esse desperdício. Desperdício de animal, desperdício de alimento, desperdício de terra, de arrebentar com floresta. Principalmente água, né? A água está uma coisa bem problemática. Ô, dona Patrícia, qual é a universidade top hoje que está investindo hoje em pesquisa de inseto hoje no Brasil? Que pode dizer, não, eu pergunto agora se a senhora lembrou já da universidade. Nossa, olha, é complicado eu falar isso para você, porque tem tanta gente boa espalhada por aí. Uhum. Com a pesquisa com humano, com inseto para alimentação humana, não vejo isso. Eu vejo mais algumas universidades, alguns cursos de gastronomia investindo nisso, tá? Faculdades para você fazer entomologia, tem muita faculdade boa, viu? E tem aqui no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no sul do país, no centro-oeste, no nordeste, na Amazônia. Eu posso dizer que todos esses estados aí, você tem muita gente boa, porque muitos profissionais foram se formando e foram se espalhando pelo país. Uhum. É complicado eu falar para você, olha, vai para cá, vai para lá, porque eu vou estar sendo injusta com outras pessoas que são muito competentes. Entendo, eu tive a oportunidade de falar com gente do Nordeste. Sim. Então, tem universidades lá que o pessoal, nossa, é muito aplicado. Gente do Sul, gente do Goiás, gente de Minas Gerais,
gente aqui do estado de São Paulo, né? Gente lá do Amazônia, do Tocantins. Então, Então tem eu posso bastante, dizer para então tem você, bastante, então tem tem, bastante. tem, Então, tem. Eu não posso dizer, olha, vai para cá e vai ali, né? Porque eu realmente eu estaria sendo muito então, injusta. na A gente tem verdade, só faltam uma ou duas engrenagens para o negócio realmente ir para frente. Porque todo esse pessoal vai estar envolvido escola nesse boa tem, mercado. universidade boa tem, bons professores e pesquisadores, alunos empenhados tem. O que falta é esse engajamento aí, esse olhar carinhoso Sim. para com a ciência, tá? E levar isso de uma maneira um pouco mais séria, ter esse olhar mais sério, porque isso vai traz muito benefícios para todos, né? Para quem estuda, para quem produz, para quem vai ingerir, viu? Dona Se eu Patrícia, posso deixar uma mensagem é essa. legal. E olha, eu quero agradecer a senhora por ter dado esse Eu que tempo te para mim. agradeço por esse espaço. Olha, a gente podia ter. Eu digo, olha, a gente perdeu 2 horas só em relação técnica. Uma Só hora em aqui relação e uma hora da técnica. outra vez. 2 horas. Exatamente. Hoje eu perdi aqui 2 horas. A gente teve um problema, né, com o computador, depois a gente veio aqui para o Zap, tivemos mais outro problema. Falei, meu Deus do Inacreditável, céu, se a gente gente. não fosse isso, né? Agora são 10h25, a gente poderia ter estendido tudo isso em conversa, não brinca, não. Conversa, Foi, não, foi é uma coisa incrível. muito. Mas foi Olha, muito mas foi bom. legal Eu e acho que eu o gostei pessoal vai muito gostar aqui. muito. O pessoal Ou, vai, se Deus quiser. tá? O pessoal acho que Depois vai, que você editar, me manda esse link, que eu vou tá? mandar lá pro rapaz, que eu conversei com um Tá rapaz bom, lá do exterior, e tá eu bom. falei, e ele ficou muito interessado, falou, olha que legal, eu falei, então, olha, assim que ele editar, eu mando o link, para aí você já conhece o canal dele, já entra lá, que tem várias entrevistas, ele entrevista um monte de gente, e é muito legal. Então, eu falei, não, eu quero sim. Eu falei, então fechou. É Tá assim que bom, ele me mandar, obrigado, eu obrigado, mando para você. obrigado. Que é muito interessante, viu, André, você fazer essas entrevistas, que isso vai informando muitas pessoas, né? Muito legal. É o submundo dos insetos, né? É, É o mercado silencioso que tava é, todo mundo quieto. Ó, eu vou dizer, via 2, 3 Instagram. De é. repente, agora tu abre. Eu digo, Ah, apareceu as viva almas. despenca que eu vou dizer para você. Eu Nossa, digo, você tá é, brotando gente de quanto é lado, tá. né? Era tudo gente escondida. Brota gente de tudo quanto é lado aí, não brinca não. Não, tinha bastante gente. Obrigado Que mesmo, uma legal. boa noite para a senhora. Tá? Olha, boa noite para E você, André. eu E olha, espero. parabéns pela iniciativa de fazer esses Não, vídeos, tá? Desse canal, de entrevistar esse monte de gente. Tem um rapaz aí que foi falar sobre ácaros outro dia, que é uma outra ponto importante na criação. Falar sobre a abelhinha sem ferrão, outra coisa importante também, que é também outro acho. mercado, para É, tomar com muito carinho esse mercado das abelhinhas sem ferrão, né? Então, é muito legal, porque você vai pondo vários assuntos, né? Apesar de ser tenebreiros, mas você vai pondo muitos assuntos aí. Então, você dá oportunidade para muito profissional estar vindo aqui falando de várias áreas, para você ver a rica. Você vai ver, daqui a pouco você tem uma gama de coisas que mostra como o meu país é rico, né? é Mas verdade. ele Não, não. e olha que eu entrei, tenho no mundo agora, o rapaz conversou comigo essa semana sobre inseto, ele entende bastante de borboleta. Eu fiquei É, apaixonado, apaixonado. Eu digo, não, eu quero ver a tua criação, tá? E ele disse, é, mano, eu não posso, porque ainda é. não é legalizado aqui no Brasil. É Aham, legalizado ali no Chile, na Bolívia. Eu digo, é mesmo. Daí é onde até surgiu essa pergunta híbrida, que ele falou para mim que eles lá fora eles mexem com inseto híbrido para vender, sim, que sim. daí É, faz uma cor diferente na borboleta, isso. E ele disse: "Não, mas é uma isso. coisa bem profissional". E ele começou a É, conversar comigo, eu digo: "Meu Deus. E por que que não tem aqui?" Eu digo: "Não, se for aqui é pirataria, não dá para vender, não dá para fazer nada". Eu digo: "Meu, que pena, né?" Porque não tem ninguém com conhecimento para dizer, olha, dá para fazer isso e fazer o mercado. para você, essa coisa da borboleta, quem cria borboletas tem um mercado em dólar, porque como existem algumas espécies muito coloridas no Brasil que não tem lá fora, Isso. então algumas pessoas aqui do Brasil vendiam a crisálida em dólar para nascer a borboleta lá. Então, só vendiam macho, porque você não pode reproduzir em outro país, né? Então você vendia o macho para lá. Assim eu soube.
também era outro mercado. Para você ver como o mercado é abrangente, né? Meu, Só é precisa gigante. tomar alguns cuidados. Realmente ninguém vender a fêmea, porque senão você mata o mercado interno. Sim. Eu tenho cuidado de saber sexar, falando, essa pulpa é macho, essa pulpa é fêmea. Então eu vou vender só o macho. E vender em dólar o bichinho ainda por cima. Pensa nisso aí, né? É muito gigante. Quanta Valeu. oportunidade a gente não tem. Tá. Ó, a gente, mais tarde, quem sabe daqui uns meses aí, se vier alguma coisa nova, alguma dúvida grande, a gente pode beleza. conversar mais. Se a senhora de Ou repente tiver um montamos produto, outra entrevista. se a senhora tiver Viu? um produto novo escondido aí atrás das mangas, quiser falar aí, a senhora fala aí pra gente que a gente vai Pode deixar. aqui. Hoje eu já fiquei feliz porque eu já pude falar do Réptil Forte, tá? É. Que é uma coisa que foi feita mesmo realmente Sim. com pesquisa, isso não foi assim aleatório. Aham. Então, essa é uma coisa legal que a gente fez. E assim que eu tô pensando em outras coisas. E aí, quando eu Sim. tiver essa oportunidade, vou dar uma cutucadinha aí em você. Aí Claro, você me pode ajuda falar. E eu acho que a senhora também abriu portas para outros no assim nível da espero. senhora que estão estudando, de repente estava meio desanimado. A senhora foi lá, lançou o produto, entende? Aí ele pensou, poxa, mas peraí, ela já conseguiu isso, isso, aquilo, já está vendendo para o Brasil todo. Ah, então A eu gente também. tem aí um mercado pet tão grande, tem tanta coisa precisando de melhoria, e você pode melhorar usando insetos, gente. Não é Tem tanto verdade? pesquisador trabalhando, meu Deus do céu, né? É verdade. É só botar a cabecinha para queimar aí É e isso elaborar o mesmo. negócio. É. Fique com Deus, mulher. Tudo Fica de com bom Deus, para a André. senhora. Muito obrigado por Obrigado tudo. Um mesmo, grande tá? abraço para você. Para a Viu? senhora também, viu? Tchau. Tudo de bom. Tchau.